pessoal, começa aqui mais uma edição do nosso podcast Literal Web. E hoje o Literal Web é entrevista. E entrevista ela, que é professora, atriz, escritora, diretora artística, preparadora de atores e produtora cultural, Bia Oliveira. Olá, Bia, é um prazer estar falando com você. Muito obrigado pela participação aqui no podcast Literal Web. Gente, que delícia. Eu escutei tudo isso aí, né? Mas tudo é muita coisa, né? Mas assim, é porque a gente já tem uma certa idade, entendeu? E aí vai estudando, não para nunca. A nossa profissão, a gente não para nunca, né, Renato? Então, primeiro é um prazer estar aqui falando com você. Esse convite muito me honrou. É o máximo a gente poder dividir um pouco do que a gente tem construído, né? Ainda mais esse ano, onde a gente está tão enclausurado, mas ao mesmo tempo se recheando de tanto conteúdo, estudando muito, e é um prazer estar aqui, poder colaborar com vocês e poder aprender desse novo objeto que é esse telefone, esse Zoom, que a gente está aprendendo a lidar com isso, né? A nossa proposta, Bia, desde o início, né, com essa ideia quando chegou a pandemia e as ideias das lives chegaram, é transformar, né, o podcast e transformar toda a entrevista em podcast, todo o material em podcast, né, em áudio e vídeo, né, mas mantendo esse padrão de casa, né, para todo sempre, né, que foi uma dinâmica que a pandemia acabou, né, nos trazendo. E por falar em pandemia, Bia, como que está sendo aí no Rio, né, a questão já do início das liberações das atividades, de algumas atividades culturais, né, no município que é recheado, né, cultura, exala cultura em tudo quanto é canto. Como que está sendo esse retorno mesmo que lento? Aqui a situação no Rio não é uma situação muito, muito agradável, né? A gente tem sempre um oscilar da conduta do carioca, né? Faz muito sol, sai todo mundo correndo para a praia. E isso também mexe um pouco com toda uma estrutura, né? O Rio, ele é muito fechado geograficamente por morros, né? Por colinas. Então, tudo isso também, a temperatura é uma temperatura muito quente, então as pessoas realmente não aguentam mais. A gente está entrando no 9º mês, né? Aquela gestação em cima de uma quarentena, né? Outubro faz 8, depois novembro faz 9, então não aguenta mais, tem que abrir. Não tem jeito, e tem que conviver com um novo normal. Foi o que você falou, né? A pandemia trouxe o Zoom, a pandemia trouxe o celular, a pandemia trouxe a coisa da casa, né? A gente está trabalhando em home office há muito tempo, mas veio para ficar. Então, a gente tem sempre que ver o lado positivo. Tá abrindo, Renato, mas tá abrindo com muita cautela, sabe? Os cinemas ainda não estão abrindo. É aqui, no meu teatro, né? Você sabe, eu dirijo o Teatro Glaucio Gil, que pertence à Funarge, que é uma fundação estadual pertencente à Secretaria Estadual de Cultura, a SESEC. Então, nós estamos com reuniões semanais em cima do protocolo que foi aprovado pela Secretaria de Governo, pela Secretaria de Saúde, um protocolo extremamente rígido em relação à divisão. Então, o meu teatro tem 200 lugares. Somente 35 pessoas estarão presentes, né, nas sessões. Somente espetáculos monólogos, duplas e no máximo 4 atores, porque é uma semi-arena, um espaço de encenação muito menor do que nos outros, porque é um teatro pequeno, é num único plano, não temos um balcão. Então são procedimentos muito severos e realmente a coisa não vai voltar com essa volúpia. Nós somos uma caixa preta. É diferente de um teatro que é financiado pelas grandes seguradoras, pelos bancos, que tem uma área externa. O Prudential, por exemplo, está voltando maravilhosamente bem. Mas ele tem uma área externa, fica na Glória. Tem uma área externa enorme, maravilhosa. Então, a área externa você tem como viabilizar. Agora, numa caixa preta, onde você tem que estar de máscara, sabe aquela coisa da minha época, que não deve ser da sua? O tal do lanterninha do cinema. Sim. Existe no protocolo agora, Renato, o lanterninha. Dentro do teatro, eu vou ter que ter uma pessoa em pé, com uma lanterna. Se a pessoa tirar a máscara, tem que botar a lanterna na cara da pessoa. Porque não pode.
Não pode. Então, isso tem multa para o teatro, isso tem multa para a pessoa, e eu vou ter que retirar a pessoa da plateia. Olha que situação desagradável. E as multas são muito grandes no governo, né? E eles podem fechar. A gente não pode abrir ainda, definitivamente, porque faltam ainda equipamentos que nós não temos no Brasil com essa rapidez. Um filtro caríssimo para botar nos ar-condicionados. Então, tudo vai ser dessa parte da área cultural interna ainda lento. Até por uma questão de precaução. Agora, nas ruas, a coisa está acontecendo com muita beleza, com muito distanciamento, né? Na Lapa, o Amir já está indo para a rua fazer esse movimento, né? Os amigos estão se reunindo em pequenos coletivos e fazendo online, que é o máximo. É isso que você falou, da conquista desse lado online. Então, tudo isso já está ainda temeroso por todos os lados, mas já está começando a assentar essa poeira e o novo normal vai existir. Se Deus quiser, em breve. Bia, agora indo para o teu lado profissional mais específico, né? Eu, quando te apresentei, eu falei, né? Professora e artista. Cara, duas profissões que no Brasil, né, valorização não é lá essas coisas, né? A área educacional era cultural e artística. Mas quem chegou primeiro na tua vida? A Bia artista ou a Bia professora? Ou desejo pelas artes ou pela educação? Que pergunta linda. Não sei, eu não consigo ver a separação. É engraçadíssimo isso. Eu me lembro brincando com as minhas bonecas de dar aula. Olha isso, que maluquice. Isso já com 7, 8 anos. Mas, ao mesmo tempo, já escrevia pequenos versinhos. Também nessa primeira infância. E via muito, né? Eu fui criada pela minha avó. Morava com a minha bisavó, onde o Domingos Oliveira, meu tio, meu padrinho, morava também e vivia ali e fazia as locações dos filmes ali dentro daquela casa. Que eram as locações dele, porque nunca teve dinheiro mesmo para produzir. Então, a educadora vem como um universo de querer mudar o mundo através da educação, que esse desejo eu continue. E a artista era uma coisa muito interna, de querer realizar, de querer fazer, de ver aquilo tudo e ficar muito deslumbrada. Ai, eu quero entrar dentro dessa televisão, isso é lindo que tem aí. Eu me lembro, em 1970, quando entrou a televisão colorida na minha casa pela primeira vez, que a minha bisavó foi assistir a Copa do Mundo, aquela coisa de 70, entrou uma televisão colorida. Eu me lembro da minha primeira frase, quando eu disse, eu quero estar aí dentro. Era muito colorido, sabe, Renata? Era muito bonito. Então, isso vem... Acho que a educadora é com o desejo de mudar o mundo. E a atriz vem com essa coisa da arte que era muito viva ali dentro. Era tudo muito vivo. Então, eu não sei te dizer, assim, onde é que uma bifurca na outra. Mas eu fiz, na época, era o nome, né? Curso de formação de professores. Eu tinha 15 para 16 anos, que era chamado de normal. Porque de normal não tem nada, né? Normal não tem nada. O professor não é uma pessoa normal. Né? Porque é isso que você falou, né? Transmitir, dividir a educação num país onde não se valoriza é muito mais difícil, né? Então, mas eu fiz porque eu queria muito trabalhar na sala de aula com essa transmissão, com essa troca. E a atriz, ao mesmo tempo, eu fiz tablado com 15 anos. Então, parecia que era uma coisa que bifurcava. E eu transformei esse palco da sala de aula no meu palquinho individual. Eu sou professora de literatura, então como eu já escrevia, eu sentia muito, eu era muito nova, eu me formei com 21 anos e peguei logo essas turmas, né, de adolescentes de 14, 15 anos, você imagina, ensinar Machado, ensinar Joaquim Manuel de Macedo, ensinar José de Alencar, essa galera nos anos 90 que nunca tinha lido nada. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar as matérias do vestibular, resumia. Qual é o livro que cai no vestibular? São esses? Ok, resumo aqui e entrego para os alunos. Pronto, cai isso no vestibular. Vamos ler essa resenha dos livros. Agora vocês vão escolher um deles e a gente vai montar. E quando você desmistifica aquilo tudo, né? E você diz que Lucila era uma cortesã da corte de 1800. Aí você diz assim, olha, cortesã é o nome lindo da prostituta. Quem quer ser Lucila? Eu! Todo mundo quer ser Lucila, né? Quem quer ser o barão milionário que vai... Eu! E aí você vai desmistificando, né? Memória de sargento de milícias.
né? Quem é o milícia, que milícia era o nome, né, da polícia antigamente. Então ele pulou o muro do quartel. Quem que pulou o muro do quartel? Eu! Então você começa a desmistificar e trazer literatura para o ambiente deles. Então na sala de aula eu transformei meu palquinho. E eu trabalhei muitos anos, eu fui aluna do Colégio Anglo-Americano e depois trabalhei no Anglo-Americano. E era um colégio muito empreendedor e tinha uma disciplina chamada empreendedorismo educacional. E ali eu montei um projeto, que era trabalhando por projetos, que era você adaptar um filme, roteirizar para botar no teatro. Então eu transformei linguagens também. E eles montaram ao final do ano, aí eles fizeram Grease, Mamma Mia, High School, dentro do projeto de empreendedorismo. Porque aí tinha todas aquelas etapas de construção, né? Aí tinha um produtor, tinha um diretor. Muitos deles são atores hoje, que as pessoas conhecem, que estão na mídia, e falam, ai, a Bia dava aula para eles no colégio. E lá a gente formou o primeiro grupo de teatro. E aí de lá veio andando tudo isso. Então, eu até hoje, dirigindo, eu corto um pouco a educadora, porque até hoje tem uma educadora que às vezes aparece, sabe? Aí entra uma educadora de calma, Bia Oliveira, calma, você está dirigindo, né? Você não está na sala de aula. Então ela tem muito... Eu sinto que às vezes, Renato, eu ainda sou didática. Eu tenho que tirar isso. Por isso que eu não saí da sala de aula até hoje, né? E nessa pandemia eu reabri o mestrado que estava fechado. Eu amo estudar. Eu amo aprender coisas novas. Eu abri um mestrado de audiovisual e novas mídias, porque eu preciso entender desse universo aqui, entendeu? Então, a educadora tá... Eu não consigo... Para mim, a escola e a educação é um grande espetáculo. Sim. E quando você transforma, eu uso essa frase sempre, a educação é um grande espetáculo. Porque a partir do momento que você transforma, já está executando a arte, a cultura ali através da educação. Então, tanto que a palavra Biarte, que é a minha empresa, ela não é de Bia. Ela não é. E as pessoas acham, não tem esse auto-narciso. Não tem. Eu achei que fosse. Biarte depois vem de arte. De Biarte. Porque a arte e a educação, elas estão muito dentro dessa Bia que veio construindo esse universo, né? Eu fundei o Teatro Educacional na segunda metade aí desse... acho que não foi, se não foi 98, foi 2000. Eu fundei o Teatro Educacional, que era justamente esse projeto de pegar esses textos do Machado, e depois pegava um texto da Clarice, e você vai juntando tudo isso, e você vai... Eu fiz um espetáculo, uns poemas do Cazuza, com as músicas Tenor no Cais. O nome do Cazuza era Angenor, né? Então a gente colocou Angenor no Cais, porque nós pegamos os poemas, as letras, jogamos tudo que os alunos iam criando, fizemos um liquidificador, como ele diz, né? E fizemos um roteiro. E ficou Angenor no Cais, esperando uma morte chegar, que nunca chegou, porque pra gente ele tá vivo. Então é isso tudo que eu preservo, sabe? Fiquei um tempo lá fora e aprendi também que o texto, ele é a base da tua direção. O Domingos também me deu muito isso, né? A partir do momento que você cria esse texto, que você se apropria dessa palavra, na hora que você joga ela na imagem, ela grita, ela brilha, né? Porque a palavra é que precisa ser contada. Então, eu acho que a educadora e a Bia estão muito, muito, muito ligadinhas, sabe? Eu só preciso melhorar, eu digo sempre, essa coisa didática, né? Eu preciso tirar às vezes que eu estou dirigindo e não tem que me ensinar nada, entendeu? Eu tenho que aprender com o que eu estou fazendo. Bia, eu pude dar uma olhada na sua vida profissional e assim, vou ser sério, fiquei espantado com a diversidade, né, dos seus trabalhos. Eu fiquei assim, maravilhado com a diversidade dos trabalhos que passou desde o esporte, a questão do teatro, a questão do planetário, né? E como como que é atuar nesses diferentes pontos, né, que são bem diferentes mesmo, né? Por exemplo, como que foi tomar conta, como que foi coordenar, né, etapas do circuito de vôlei de praia e ao mesmo tempo coordenar, né, talvez, né, um dos maiores cenários culturais do município do Rio, que é o Planetário da Gávea, né? Como que foi esses, não vou dizer opostos, mas
trabalhos bem, bem diferentes, né? Como que foi desenvolver tudo isso? Na realidade, eu aprendi a gestar. E olha que nome que é poeta que foi, né? É gestor, né? Mas eu fazia gestar. Eu fazia uma gravidez nova a cada momento que acontecia. O primeiro processo para mim foi 92 a 96, que foi o primeiro, né? Foi com Domingos Oliveira, quando ele assumiu. Na realidade, César Maia, aqui no Rio, quando ele entrou, transformou os teatros em teatros municipais. E aí o Domingos Oliveira assumiu o Planetário e me chamou para ser coordenadora de projetos especiais. Então ali eu aprendi muito do serviço público. Eu tive uma secretária na época chamada Helena Severo, que nos ensinava muito, e nós construímos uma plataforma mesmo naquela época de identidade cultural do Rio. Então de 92 a 96 não existiam esses teatros municipais. Então era um pool de diretores, então eu ficava sempre babando com todos eles, né? Era o Amir, era o Domingos, era o Aderbal, e eu ali aprendendo, e ao mesmo tempo, por ser educadora, por trabalhar em colégio há muito tempo, essa parte burocrática como produtora era uma coisa muito nata, né? Porque na realidade, quando meu tio trabalhava com meu pai lá no início, meu pai sempre foi muito produtor de incentivar isso tudo, e eu fazia essa parte burocrática de produção do meu pai para com o artístico do meu tio. Então, eu, ao mesmo tempo que eu tenho o artístico, eu também mexo com papel. E o fato de saber escrever também ajuda muito na coisa do contrato, mas a produtora veio da necessidade de realizar, entendeu, Renata? Se nós, ou naquela época que eu percebi, eu não tinha noção, mas eu percebi que se eu ficasse só com o artístico do Domingos Oliveira, eu não iria realizar o que ele queria dentro do serviço público. Então, ali foi uma forma de aprender a gestar um órgão municipal. Então, foi ali que começou essa coisa de trabalhar no serviço público. E aprendi muito. Mais tarde, eu fui convidada pela Secretaria de Esporte e Lazer. Como técnica, eu não sou política, não pretendo me candidatar, não quero, eu sou técnica, então fico a cargo disso. E aí, mais tarde, eu fui para dirigir um parque público que era ligado ao teatro, que era ligado ao lazer cultural. Depois, as Vilas Olímpicas, que é esporte, mas eu montei dentro das Vilas Olímpicas o núcleo cultural. O Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia, eu era responsável pela arena cultural. Ou seja, eu era responsável não pelo esporte, mas por fazer aquela arena virar cultura, funcionando de 14 às 22 horas. Independente da arena central do vôlei, aquilo ali tinha que rodar. Então, eu fazia a programação cultural da arena como coordenadora. Então, a área educacional e a área cultural está sempre sendo mexida junto com essa gestão, que aí vira uma gestão de empreendedor, uma gestão público dos eventos. Então, a área de evento, eu aprendi muito, eu trabalhei muitos anos aqui no Rio de Janeiro com o tio Carlos, que é um grande empreendedor da área de lazer cultural. Aprendi muito também, fiz grandes eventos, Papai Noel no Maracanã, Furnas, que era quando a gente ficou com o apagão, né, campanha da energia, e tudo isso de forma lúdica, porque eu escrevia um projeto para criança. Então, pelo fato de saber como lidar com a educação me deu essa baliza. Porque aí você vai organizando pedagogicamente o que você pretende naquele evento. E isso era uma maneira formal da gente também conseguir muita coisa. E um grande aprendizado foi o Planetário na minha vida, muito. E mais tarde, depois, o Parque Cidade das Crianças, que também é da Prefeitura do Rio de Janeiro, e aprendi muito, porque era um lugar que sábados e domingos recebia 35 mil pessoas, né? Nossa. Não era uma brincadeira, sabe? Era crianças na piscina, criança na cama elástica, crianças com atividade no teatro, pintura pelo jardim. Era uma coisa que a gente tinha uma equipe de 60 pessoas só. Mas eram profissionais arregados, maravilhosos, sabe? De todas as áreas, trabalhando naquele espaço lindo de Santa Cruz, extremamente desabitado, que só funcionava quinta, sexta, sábado e domingo. E que sábado e domingo, com o calor que faz aqui no Rio, bombava. E ali eu aprendi muito. Ali eu aprendi um jogo de cintura que eu não sabia que a gente tinha. Jogo de cintura mesmo, como lidar com isso, sabe? Ao ponto de... Teve um dia que eu falei, gente, olha só, pega todas as bolas
de encher que a gente tem. Todas. Vamos encher de água e vamos fazer... Né, vamos fazer brincadeira com eles de jogar bola um no outro, de água para cair na piscina, porque é uma coisa inusitada. Quando é que você bate 35 mil pessoas? A gente resolveu fazer um dia uma festa, a gente fazia bolo para distribuir, porque o parque público não tem nada para vender, mas tinha que ter alguma coisa para comer, para a gente senão não levar. A gente fazia tamanho de porta. O bolo era o tamanho da porta. Então eram 2 portas, e a gente brincava e dizia assim, gente, olha, hoje são 2 portas de bolo. E tudo de doação. Aprendi muito ali. A gestão pública dá pra gente que não é político, que não vem, que vem do particular, uma gana e uma força de sair pedindo, de sair aqui, que é a produtora que grita, né? Aí não é a atriz, aí é uma gestora, produtora que não tem dinheiro, porque o sistema público não tem dinheiro, e aí você vai à luta junto com a tua equipe, liderando e buscando saídas. Tem alguma situação, né, que por você ter atuado em diversos campos diferentes, tem alguma situação inusitada, aquela situação que você lembra, que você fala assim, bom, isso aqui eu levo como experiência, ou isso aqui é um fato engraçado, alguma coisa que você, assim, uma pergunta que eu estou te fazendo, aquilo que já vem direto na tua cabeça, você fala assim, isso aqui eu nunca mais vou esquecer, isso aqui eu nunca esqueço. Tem 2 coisas que não tem como esquecer mesmo. Tem uma como educadora, que é um aluno que eu tive, chamado Alexandre, eu não sei nem que fim levou, que foi um desafio muito grande na minha vida. Eu era muito nova e era um menino que tinha um desvio de conduta muito severo, e foi a primeira vez que eu me deparei com uma criança de 10, 11 anos numa situação de se machucar, né, de bater cabeça na parede, alguma coisa assim. Eu era muito nova, não entendia muito bem. Dali marcou, tanto que o nome dele eu nunca mais esqueci. Tive uma outra situação como educadora também, que foi um aluno meu que faleceu com 12 anos, estava com câncer, e o colégio abriu para eu dar aula em casa, né, para ele na época. Eu me lembrei muito dele na pandemia, muito, porque isso não era uma coisa natural. No Parque Cidade das Crianças, eu tive uma cena onde eu tirei um revólver na marra de um dos meninos que entrou armado, e eu mandei ele botar em cima da minha mesa, e ele botou, e o revólver ficou ali durante 4, 5 horas. E ele ficou brincando dentro do parque, e foi um desafio muito grande, porque todo mundo queria que eu falei, não, ele vai ficar. E eu nunca mais esqueci. O nome dele era Everaldo, e a gente ficou depois com uma relação muito agradável, né? E ele estava com arma. Não chamei a polícia. Ele era uma criança e ele disse que voltaria ao parque da próxima vez sem arma. E ele voltou sem arma. Isso para mim é uma grande conquista. Isso como educadora, como gestora e como atriz, foi uma cena que eu fiz a bruxinha que era boa, e numa das minhas gargalhadas, né, porque eu tenho uma brincadeira, a voz é muito forte, né, e eu brincava muito com a voz, e na hora que eu gritei, acabou a luz do teatro. E não tinha celular na época, não tinha nada na época, e eu tive que fazer um improviso dizendo que a bruxinha tinha acabado com a luz e que a gente não sabia se a luz voltaria ou não. E foi muito, muito forte para mim, porque eu tinha 17 para 18 anos, e na hora que eu soltei a gargalhada, né? E acaba a luz. E aí era um pânico pessoal, as crianças já estavam naquela... A risada dela, né, da Fredegunda, já era uma risada complicadíssima, e acaba a luz. E a gente não via, e a cena era minha, e eu não sabia o que fazer. E essa não tem como esquecer. Né? Não tem como você esquecer de uma cena dessa. E demorou uns 15 minutos, todo mundo correndo atrás, a gente não podia sair de cena. Né? Nós tivemos 2 pessoas do próprio elenco que saíram para tentar ajudar. E a Fredegunda ali, com mais a bruxa-chefe, sem saber o que fazer. Entendeu? E na sala de aula tem milhares de histórias maravilhosas, sabe? Milhares de histórias dos alunos. Eu estou escrevendo sem poder contar. Isso que eu ia te perguntar. Eu estou escrevendo, é muito complicado escrever sobre isso, que são histórias verdadeiras e eles vão se identificar. Mas não tem como você não levar para o teatro
Sim, sim. Uma história de sala de aula. Não tem como. Eu tenho histórias fantásticas de sala de aula que, se contar, ninguém acredita. Então pode virar texto, entendeu? Sim. Então eu estou escrevendo um teórico em cima do processo de preparação e de dramaturgia que eu acredito. Que eu já sou educadora, né? O que você falou. Então eu não acredito em métodos de interpretação para ator. Eu não acredito. Olha que maluquice, né? A gente já estudou vários deles, mas eu não acredito em método. Eu acredito em processo. Então, porque método é o que a gente trabalha em educação. Sim. Então, o processo é, a cada texto novo, um novo processo. Mas é claro que você tem que se embasar. Então, eu estou escrevendo um texto dramatúrgico sobre a sala de aula, né? Sobre histórias da sala de aula, dessa professora. E o outro sobre, que é teórico, né? Sobre esse processo de preparação que eu faço a cada movimento, a cada texto, sem estar ligado a um método. Não existe um método da Bia, né? Existe todos os teóricos que a gente conhece, né? Que aí a gente entra no Vygotsky, a gente entra no Grotowski, a gente entra no Stanislavski, a gente entra nos Peladas, que a gente vem, todo mundo vem dessa parte sensorial, vem dessa parte cognitiva, e a gente pega tudo isso que a gente está embasado na teoria. E como jogar essa teoria para a prática é o que eu acredito. É no exercício do processo. E quem te dá isso? O personagem que você recebe. E qual é o caminho? Não, o caminho é seu. Qual é o caminho? É seu. O que eu vou é caminhar com você. Então é em cima disso que... Por isso é tão, às vezes, difícil de verbalizar, né? Porque para cada um tem um processo. É isso que eu ia te perguntar a respeito dessa preparação de elenco, né, que você faz. Conta para a galera que está ouvindo ou que está nos vendo, né, o que é um preparador de elenco, né, como esse trabalho é desenvolvido, né, junto com esse pessoal, e para quais áreas, né, aí no caso, cinema, se é só televisão, se é cinema, se é só teatro. Conta um pouquinho para a gente a respeito disso. Então, o preparador de elenco, ele trabalha com o diretor, com o autor. O preparador de elenco lá fora já existe há muito tempo, eles chamam de diretor de ator. Uhum. Eles chamam de direção de cena. E depois tem o diretor geral. Então, a preparação ela é feita em cima da proposta filosófica que o diretor pretende para cada construção. E o que o autor traçou como perfil, como identidade, como ambientação do seu filme. Então, o roteirista e o diretor, eles traçam esse perfil e essa orientação. O preparador busca exercícios, jogos, formas, situações, problemas, para que aqueles personagens desenhados pelo autor, criados pelo diretor, entrem em consonância para que aquele filme seja do jeito que ele exibiu, na cabeça dele como autor, e ele possa fluir na tela para o diretor. Então, é como se eu antes pegasse todo o elenco, todos os personagens, fizesse o espremer de cada um ali, né? Vamos fazer aquela massa de modelar de cada um, vamos tirar desse ator todo o conhecimento para o personagem, e aí depois que o personagem brota nesse ator, a gente faz o jogo da intriga, da história, dentro do ambiente cênico de preparação e entrega aquele elenco já construído com os personagens para o diretor. Então, na televisão, o preparador de elenco, ele está como suporte de toda uma cena para estar ali ajudando, colaborando, compondo com o ator para o diretor fazer a cena. No cinema, alguns diretores até usam o preparador de uma forma mais próxima, para que ele faça uma aplicabilidade direta na cena. Mas isso é o diretor que decide. No teatro, o preparador de elenco, ele anda muito junto com o diretor. Muito. Eles fazem ali
a preparação simultânea. Prepara, joga para dirigir. Prepara, joga para dirigir. Porque no teatro ele é mais elástico. A todo momento pode mudar. Porque tem uma ação cênica da presença que é diferente da imagem. Então a gente também trabalha muito no teatro com um preparador corporal, que hoje a gente chama de diretor de movimento. É ele que também trabalha muito com o diretor no teatro. Mas a preparação do elenco, ela vem como um grande processo de composição daquele texto, para que o diretor possa rodar com mais fluidez dentro do que ele tem como meta. Você já então você já passou por alguma situação, Bia, de repente um ator, uma atriz falar assim, não, Bia, não, eu quero assim, bater o pé e ficar aquele, não, assim, nesse caminho não tá legal, vai por outro, e mesmo assim bater o pé? Já passei por situações onde a visão do ator era uma visão diferenciada do diretor e a gente tinha que contornar como preparadora, entendeu? Já passei por uma situação dessa, mas que a gente, com muita delicadeza, né? O ator tem a sua composição e as suas escolhas. Sim. E o diretor, a gente tem que entender, o diretor é o dono do filme. Né? Então, o Domingos Oliveira dizia uma coisa, depois eu já escutei isso de várias pessoas, que assim, no cinema, quem manda é o diretor. Na televisão, quem manda é o editor. Entendeu? E no teatro, quem manda é o ator. Entendeu? É a arte do ator, é o teatro. A arte, entendeu? Do cinema tá na mão do diretor. E a arte da televisão tá na mão do editor. Entendeu? Então, mas é uma situação muito constrangedora, Renato. É uma situação constrangedora porque tem que buscar um equilíbrio sem ferir egos. Tem que buscar um equilíbrio de consonância dessas verdades individuais. Então, o preparador tem horas que ele atua com uma psicologia cênica do ambiente. Isso é que é importante. Então, na maioria das vezes, para eu não ter problema comigo, eu dirijo e preparo. Sabe aquela coisa assim? Não que seja uma regra. Não, mas eu adoro o ator. Adoro o ator. Então, eu normalmente faço um trabalho de preparação muito antes, depois eu dirijo. Então, é como se eu dividisse em fragmentos, quando eu tenho que dirigir. Então, eu preparo primeiro e me afasto do diretor, e depois, quando eu entro como diretora, já foi trabalhado como preparadora. Então, eu me sinto mais confiante também em relação ao elenco que eu tenho. E quando eu vou como convidada para dirigir, para fazer para alguém, eu me coloco somente no lugar de preparadora, não dirijo. Isso é um respeito ético, isso é um trabalho em equipe, né? Que eu acredito muito. Meu lugar é meu lugar e você tem o seu e cada um... E é isso que você me perguntou que eu tentei mostrar ali. Você está no seu direito, mas o filme é dele. E me foi passada uma estética em cima de uma palavra que é dita. Eu posso até discutir o que você está me pedindo. E acho que a gente vai discutir a 3. Você pode dar um pouquinho do que você está falando, ele pode dar um pouquinho do que ele está vendo, e eu posso chegar ao meio de vocês dois. E foi muito por aí. O ator não deixou de ter a sua palavra. Aí, né, nessa sua resposta anterior, já deu para perceber que você já passou pelo cinema, pela TV, pelo teatro, pela rádio também, que é um linguajar totalmente diferente. Eu falo assim, eu não sou ator, eu sou professor, mas disso tudo aí, o único que eu experimentei foi a rádio. E eu falo que rádio é uma coisa que é viciante, né? Quando você pega o jeito e você gosta, né? É uma coisa que você quer fazer sempre. Então, dentro dessas linguagens totalmente diferentes uma das outras, né? Como que foi trabalhar em cada uma? E aquela pergunta meio clichê que todo mundo, né, faz, né, e que eu acho complicado de responder, né? Qual seria, né, a área que você fala assim, não, se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria, sei lá, cinema, teatro?
Primeiro que é fascinante trabalhar em todas elas, sabe? Você se multiplica sendo uma pessoa só. Então, acho que a gente que é artista e é educador também, essa coisa da gente se multiplicar sem se dividir, ou se dividir se multiplicando, é maravilhoso, né? Então, a rádio é fascinante. Eu amava fazer isso. Sabe, o Ramiro, que já faleceu esse mês, acho que foi mês passado até, bem velhinho, teve um problema de câncer, mas foi meu mestre. E era de uma rapidez, Renato. Era aquela coisa assim de, eu já tenho esse jeito, né? Eu já tenho esse jeito falante, correndo. E era aquela coisa de pauta da hora, volta. E às vezes acontecia, eu só fazia produção, né? E às vezes acontecia de falar assim, Bia, entra no ar. Como assim? Então, às vezes era do nada, o Ramiro falava assim, não, entra você, só uma chamada. Aí eu corria pra cabine, fazia a chamada, entregava pra ele. E aí vinha uma pauta, a pessoa não foi no dia que ficou marcado, o horário não chegou. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Acabava aquela 1 hora do programa, 1 hora e meia, você fazia assim, ó. Não, ela não dormia. Me dá um café, pelo amor de Deus. Então, eu digo o seguinte, a rádio é uma cachaça. Uhum. Eu não... Mas a rádio é fluido, cachaça, sabe? É maravilhoso, porque é de uma rapidez que você tem que pensar tão rápido quanto a tua fala ali. Você tá no ar, ao vivo. Então, isso já gera uma adrenalina, uma coisa maravilhosa. Aprendi muito. Eu fazia parte de roteiro, fazia parte de programação, fazia parte de contactar as pessoas, mas falar 2 ou 3 vezes fiz chamada, até porque tinha que respeitar esse nosso roteiro de tudo que estava rolando. Mas a voz, todo mundo brincava comigo, eu tenho uma voz muito boa, que dá para fazer rádio. Eu falei, maravilha, vamos fazer. Mas ainda não é a hora, mas é uma cachaça. Nunca fiz como apresentadora, nem nunca fiz programa. Mas adoraria, tanto quando você falou para mim, Bia, no podcast, eu falei, gente, que máximo isso, né? Uma coisa que já era da minha época, rádio, e agora tem um outro nome, bonito, né? Bia continua sendo rádio. Continua sendo rádio, né? Virou podcast, né? Eu, até o final do ano passado, eu fazia um programa aqui em São Gonçalo, com um jornalista local que trabalhou, inclusive, numa das rádios que você trabalhou, que é a Rádio Fluminense, né? Que é o Jota Sobrinho. E, assim, ele já é carimbado, ele é jornalista há muito tempo. Então, ele tem todo o domínio da situação, né? E eu comecei com ele no primeiro ano, né? Eu estava ali do lado dele, fazia participação junto com ele no programa, entrevistando as pessoas e tal. E aí, um belo dia, ele virou para mim e falou assim, não vou poder ir semana que vem, tá? A direção da rádio falou que você pode vir e você faz o programa sozinho. Você chama os convidados e faz sozinho. Eu lembro que no dia eu gelei quando o operador de som falou assim, no ar, tocou a vinheta, eu entrei. E aí quando eu entrei eu falei assim, cadê ele que está aqui do meu lado sempre, né, que faz abertura e tal, e eu só, né, faço perguntas, participo, né? Mas, ao longo desses 2 anos, um pouquinho, que nós ficamos no ar, né? Nós saímos do ar devido à pandemia, ele ser do grupo de risco, acabou me dando, né? Ele não que ele já tem, acabou me dando um improviso, né? No início era tudo pautado, era tudo escrito, né? Eu escrevia todas as perguntas, né? Hoje, graças a Deus, as perguntas só são escritas de repente se eu não conheço muito a pessoa. Mas se é um artista, sei lá, alguém que eu conheça de fato, já vai. Então a rádio, ela trouxe isso, né? Lógico, ajudado aí pela educação, mas ela acabou... Não deu para ouvir, Bia. Desde o rádio faz isso com a gente. É tudo muito rápido. E a gente não está vendo... Hoje em dia você tem aquele mecanismo das redes sociais, né, que é transmitido ao vivo, em que você vê quem está ali te assistindo pelo Facebook, né, que ele vai comentando, você vai interagindo, então pelo próprio WhatsApp. Né, mas o fato de você não ver quem está te assistindo e de repente o telefone toca, alguém querendo falar com você, é uma coisa gratificante demais, mas demais mesmo. Rádio, assim, é uma coisa muito bacana. Nunca experimentei. Era muito bom. Um momento muito bom da minha vida. E aprendi muito com o Ramiro, que era um excelente radialista. Essa pergunta que você me fez de qual que eu prefiro, porque para mim é tudo igual. Muda o objeto,
ao qual você transmite a tua arte. Mas não tem. Tá ali levando o conteúdo, tá ali podendo dividir e aprender. É fascinante. A televisão, ela é mágica, né? Aquela coisa de criança que eu quero entrar dentro daquilo ali. O cinema te leva para o outro mundo, que é verdadeiro. O teatro é o teu prazer total, é o teu êxtase, teu corpo, tua vida, né? Tá à frente, tá na frente, tá perto, tá ouvindo, né? O aplauso é o melhor barulho do mundo. E a velocidade do rádio. Então, eu diria que a comunicação me fascina. O trocar me fascina. Mas eu não tenho preferência. Eu quero estar em todos ao mesmo tempo. O tempo todo. Isso é maluco, é verdade. Eu acho que se for casar em duplas, né? Eu acho que é televisão e cinema. Eu acho que o teatro, não sei, eu nunca fiz teatro, mas acho que o teatro deve ser, de repente, o mesmo prazer da rádio, né? Eu acho que pela questão muitas das vezes do improviso, né, do próprio ator em cena, né, ele não sabe como que a plateia vai reagir, então ele tem que, em determinados momentos, né, pensar rápido, assim como o radialista, né? Em alguns momentos tem que pensar rápido e agir. Então eu acredito que você essas duas duplas aí dentro dessa área de ação. É um espetáculo diferente. As pessoas dizem, todo dia você faz a mesma coisa. Não, você não faz a mesma coisa. Todo dia no teatro é um espetáculo diferente, porque o público é diferente. Você faz com o público. Você não faz para o público, você faz com o público. Então, porque vazio não tem eco, vazio não tem emoção, vazio tem você. Uhum. Que fica vazio quando está no palco. Então, ele só se preenche da arte de verdade no teatro quando tem o público, quando bate, né? E você recebe essa troca. E aí sim acontece, que é o mesmo na rádio, né? Bate, alguém liga, faz pergunta. Então, o ao vivo, ele mexe na tua adrenalina. Então, eu não tenho uma preferência. Mas eu posso dizer para você que o cinema, ele me transforma. Ele me transforma porque ele mexe com uma coisa chamada eternidade. E isso, para mim, é muito maluco. Muito. Eternidade, para mim, é muito maluco. No caso... Então, o cinema é eterno. Tudo bem, ver televisão também. Tudo bem. Mas eu não tenho Chaplin na TV. E aí, gostou da primeira parte da entrevista? Então acione o sininho aí para receber a notificação da segunda parte da entrevista, que vai sair em breve. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima, pessoal. Valeu!